No épico confronto entre o jovem pastor Davi e o temível gigante Golias, as escrituras revelam não apenas uma batalha física, mas também uma lição de coragem, fé e superação. Vamos explorar essa história cativante que transcende os séculos. Golias, personificação da força bruta, emerge como uma figura colossal no campo de batalha, deixando todos atônitos com sua imponência. Com mais de 3,5 metros de altura, ele se destaca como o gigante mais temido entre os filisteus. A descrição detalhada de sua armadura revela não apenas a ostentação de um guerreiro, mas também a ameaça iminente que representa para aqueles que ousam desafiá-lo. Sua cota de malha reluzente, feita de bronze, cobre cada centímetro de seu corpo, conferindo-lhe uma aparência invulnerável. A cabeça de Golias é adornada por um capacete igualmente imponente, também forjado em bronze. Uma verdadeira fortaleza que protege seu crânio, testemunha do calor intenso da batalha. Seus olhos, sob a viseira, refletem a confiança e a ferocidade que caracterizam este campeão filisteu. As grevas e perneiras que envolvem suas pernas denotam a minuciosidade com que Golias se prepara para o combate. Cada passo é protegido por uma camada de bronze, simbolizando a solidez intransponível que ele representa no campo de batalha. Mas é sua lança que se destaca como o símbolo máximo de sua formidabilidade. Uma extensão de sua própria vontade de conquistar, a lança de Golias é descrita como uma vara de tecelão, revelando não apenas sua dimensão, mas também a habilidade letal que ela carrega. A imponência de Golias não reside apenas em sua estatura, mas na composição meticulosa de sua armadura. Cada peça é um testemunho da sua determinação em esmagar qualquer oponente que ouse desafiar a supremacia filisteia. Sua presença no campo de batalha é como uma sombra ameaçadora que paira sobre os inimigos, semeando medo antes mesmo do embate começar. O desafio de Golias. O campo de batalha estava mergulhado em tensão quando Golias, confiante em sua força avassaladora, lançou um desafio que ecoaria por 40 dias entre os israelitas. Sua voz retumbante cortava o ar, provocando incertezas e temores nos corações dos soldados de Israel, enquanto ele propunha um combate representativo que determinaria o destino de ambos os exércitos. O desafio de Golias, como uma sinfonia de desespero, persistia diariamente, manhã e noite, ecoando pelas colinas e vales do campo de batalha. Sua presença imponente na linha de frente dos filisteus era um lembrete constante da ameaça iminente que pairava sobre o povo de Israel. Enquanto isso, alheio à intensidade da situação, um jovem pastor chamado Davi cuidava de suas ovelhas nas montanhas da Judeia. Seus dias eram preenchidos pela simplicidade da vida no campo, longe das intrigas da guerra. No entanto, o destino estava traçando um caminho que o levaria a enfrentar o gigante filisteu. A entrada de Davi no palco da história ocorreu de maneira inesperada. Enviado por seu pai para levar mantimentos aos irmãos no campo de batalha, ele se deparou com a magnitude do desafio que Golias apresentava. A perplexidade e a indignação tomaram conta de Davi ao testemunhar a aparente impotência de seus compatriotas diante da ameaça filisteia. Davi, movido por um senso inabalável de justiça, decidiu aceitar o desafio que nenhum dos guerreiros experientes estava disposto a enfrentar. Sem hesitar, ele se ofereceu para enfrentar Golias, desencadeando uma série de eventos que mudariam o curso da história. A notícia da oferta de Davi alcançou o rei Saul, que, surpreso com a coragem do jovem pastor, inicialmente hesitou em permitir que ele enfrentasse o gigante. No entanto, Davi compartilhou suas experiências passadas, demonstrando que sua confiança não estava apenas na força física, mas na proteção divina que ele acreditava receber. A permissão foi concedida, e Davi, munido apenas de sua funda e 5 pedras lisas, avançou em direção ao desafio que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de toda uma nação. O palco estava montado para um confronto épico entre o improvável herói e o temido gigante filisteu. A chegada de Davi. A chegada de Davi ao campo de batalha foi marcada por uma série de eventos que selariam seu destino e o da nação de Israel. Enviado por seu pai para levar mantimentos aos seus irmãos, o jovem pastor se deparou com uma cena desafiadora que mudaria para sempre o rumo da guerra. Ao aproximar-se do acampamento, Davi ficou atônito diante da imponência do gigante Golias, cujo desafio ecoava por 40 dias no campo de batalha. Sua estatura colossal e a armadura reluzente inspiravam temor até nos corações dos guerreiros mais experientes.
No entanto, a reação de Davi não foi de recuo, mas sim de uma coragem intrépida que transcendia sua falta de experiência militar. A perplexidade e a indignação tomaram conta de Davi ao testemunhar a aparente impotência de seus compatriotas diante da ameaça filisteia. Sua mente, habituada a pastorear ovelhas, agora se confrontava com o desafio de um campo de batalha, e sua determinação crescia a cada instante. Sem hesitar, Davi se ofereceu para enfrentar o gigante, uma proposta que inicialmente despertou incredulidade entre seus irmãos e os demais soldados. Sua coragem, no entanto, não se baseava na experiência militar, mas sim em uma convicção profunda de que sua causa era justa e que ele era capaz de superar as adversidades. A notícia da disposição de Davi logo chegou aos ouvidos do rei Saul, que, surpreendido pela coragem do jovem pastor, o chamou para uma audiência. Davi compartilhou suas experiências como pastor, destacando momentos em que protegera suas ovelhas contra leões e ursos. Essas experiências, segundo Davi, foram alicerces de sua confiança na proteção divina. Contra todas as expectativas, Saul concedeu a permissão para Davi enfrentar Golias. Munido apenas de sua funda e 5 pedras lisas do riacho, Davi avançou em direção ao gigante, seu coração impulsionado por uma fé inabalável e uma coragem que transcendia as limitações do mundo material. A chegada de Davi não apenas alterou o curso da batalha, mas também revelou uma verdade atemporal: a coragem e a determinação podem ser as maiores armas contra qualquer adversidade, mesmo quando desprovidas de experiência convencional. A cena estava preparada para um confronto épico entre a juventude destemida e o gigante imponente, um marco na história que ecoaria por gerações. A conversa de Davi com o rei Saul. A conversa de Davi com o rei Saul foi um momento crucial que precedeu o épico confronto com o gigante Golias. Ao oferecer-se para enfrentar o desafiante filisteu, Davi encontrou resistência e dúvida por parte de Saul, que hesitava em confiar a um jovem pastor a missão de enfrentar um guerreiro tão formidável. Diante da corte de Saul, Davi expressou sua determinação, destacando suas experiências únicas enquanto cuidava de suas ovelhas. Ele compartilhou histórias de coragem e ousadia, narrando como havia enfrentado leões e ursos para proteger seu rebanho indefeso. Suas palavras, carregadas de confiança e fé, ecoaram na sala do trono, desafiando as expectativas do rei e dos que estavam presentes. Davi argumentou que sua confiança não residia em habilidades militares convencionais, mas sim em uma fé profunda e na crença de que o mesmo Deus que o ajudara a superar as ameaças do deserto estaria ao seu lado no campo de batalha. Sua narrativa pintava um quadro vívido de um jovem pastor transformando desafios aparentemente insuperáveis em triunfos, preparando-se, sem saber, para o maior desafio de sua vida. A resistência inicial de Saul começou a ceder diante da eloquência e confiança de Davi. O jovem pastor não era apenas um voluntário impetuoso, mas alguém que possuía uma convicção inabalável em sua missão. Essa convicção, combinada com a determinação demonstrada em suas ações passadas, começou a persuadir o rei de que Davi poderia, de fato, ser a resposta para enfrentar o gigante que assombrava o exército de Israel. Ao concordar em permitir que Davi enfrentasse Golias, Saul viu além da juventude aparente das vestes de pastor. Ele começou a vislumbrar o potencial extraordinário que se escondia por trás do semblante corajoso de Davi. Assim, a conversa entre o rei Saul e o jovem pastor não apenas selou o destino do próximo confronto, mas também lançou as bases para uma narrativa que transcenderia as fronteiras do tempo, tornando-se um símbolo de coragem e fé inabalável. O confronto épico. O dia tão aguardado do confronto épico entre Davi e Golias finalmente chegou, envolvendo o campo de batalha em uma tensão palpável. Diante da iminente batalha, Davi tomou uma decisão ousada e significativa ao recusar a pesada armadura oferecida por Saul, optando por enfrentar o gigante filisteu armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas. Ao rejeitar a armadura, Davi não apenas desafiou as convenções militares da época, mas também expressou sua confiança na providência divina. Sua escolha simbolizava uma fé intrépida no Senhor Todo-Poderoso, confiando que sua proteção era mais poderosa do que qualquer proteção terrena. O jovem pastor, agora diante do gigante Golias, proferiu um discurso corajoso que ecoou pelo campo de batalha. Seu tom resoluto proclamava sua confiança inabalável no Deus de Israel. Davi não se intimidou com a estatura imponente de Golias ou com a ameaçadora lança que este empunhava.
Pelo contrário, suas palavras destemidas expressavam uma fé que transcendia as circunstâncias, inspirando não apenas seus companheiros de armas, mas também aqueles que testemunhavam o evento. O discurso de Davi reverberava em cada coração presente, lembrando a todos que a verdadeira força residia na fé e na coragem, não em armaduras reluzentes ou armas imponentes. Ele proclamava sua confiança no Senhor, afirmando que não era pela espada ou lança que a batalha seria vencida, mas sim pelo poder divino que o acompanhava. A cena estava pronta para o embate entre o improvável herói e o formidável gigante. Davi, com sua funda em mãos e pedras lisas no bolso, avançou em direção a Golias, cuja figura intimidadora contrastava com a confiança serena do jovem pastor. O campo de batalha testemunharia não apenas uma confrontação física, mas um embate entre a confiança divina e as probabilidades aparentemente insuperáveis. Assim, enquanto as fileiras de Israel observavam, o destino de uma nação pendia no equilíbrio, aguardando o desenrolar dessa confrontação épica entre Davi e Golias, uma batalha que ecoaria através dos séculos como um testemunho da coragem, fé e da capacidade humana de superar desafios aparentemente impossíveis. A queda de Golias. A atmosfera no campo de batalha tornou-se eletricamente carregada, à medida que Davi, armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, enfrentava Golias, o gigante filisteu, em um duelo que transcenderia as expectativas e moldaria a história de Israel. O jovem pastor, impulsionado por uma fé inabalável no Senhor Todo-Poderoso, lançou a pedra certeira que mudaria o curso da guerra. O arremesso da pedra foi tão preciso que atingiu Golias em cheio na testa, um ponto aparentemente inatingível pela pesada armadura do gigante. O som impactante ecoou pelo campo de batalha, silenciando momentaneamente todos os espectadores. Em um instante, a figura imponente de Golias, que por tantos dias desafiou os exércitos de Israel, estava agora caída no chão, derrotada por um jovem pastor com uma funda e uma pedra. A vitória de Davi não apenas salvou Israel da ameaça filisteia, mas também se tornou um símbolo duradouro do triunfo da fé sobre a adversidade. A cena épica ressoou não apenas nos corações dos soldados de Israel, mas também na consciência coletiva de um povo. A mensagem era clara, e não importa quão formidáveis sejam os desafios, a fé e a confiança em algo maior podem superar as probabilidades mais assustadoras. Enquanto Golias jazia no chão, o campo de batalha testemunhava não apenas a queda de um guerreiro gigante, mas também o surgimento de um herói improvável. Davi, o pastor destemido, tornou-se um ícone de coragem e determinação, inspirando gerações futuras a enfrentar seus próprios Golias, seja qual for a forma que esses desafios assumam. A notícia da vitória de Davi espalhou-se rapidamente, ecoando pelos vales e montanhas de Israel. Os filisteus, atonitos diante da derrota de seu campeão, recuaram em desordem, e os exércitos de Israel, renovados pela fé e coragem de um único jovem, iniciaram uma perseguição que levou à vitória total. A queda de Golias não era apenas uma vitória militar, era uma conquista da fé sobre o medo, da determinação sobre a desesperança. A história de Davi e Golias, agora gravada nas páginas da história, continuaria a inspirar, lembrando a todos que, mesmo diante dos maiores gigantes, a confiança na fé e na determinação pode levar a triunfos que ressoam através dos tempos. A história de Davi e Golias, além de sua dimensão bíblica, permanece como uma inspiração atemporal. Uma narrativa que nos lembra que, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis, a coragem e a confiança no divino podem superar as maiores adversidades. Essa saga, marcada pela vitória de um jovem pastor sobre um gigante, ecoa como um testemunho eterno da força que reside na fé. E agora, queridos, se vocês também encontraram inspiração nessa história incrível, convido cada um de vocês a se juntar a nós nessa jornada de descoberta e reflexão. Inscrevam-se no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador como esse e não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer nossa comunidade.